o 26º domingo do tempo comum, último domingo do mês de setembro, dedicado especialmente à Bíblia, à Palavra de Deus. E celebramos também hoje o terceiro e último dia do tríduo em preparação para a festa do grande, do poderoso São Vicente de Paulo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós queremos acolher mais uma vez também a todas e tantas pessoas que à distância rezam conosco. Hoje, a liturgia nos apresenta alguns elementos importantes que precisam ser constantemente recordados. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho recordam-nos que Deus não é propriedade de ninguém. Quem não é contra nós é a nosso favor, disse Jesus. É preciso compreender bem a afirmação do Senhor. Certamente, Ele é o caminho e a verdade da humanidade. Fundou a igreja, comunidade de seus discípulos. Dotou essa igreja do seu espírito, de pastores e de toda uma estrutura visível. Esta igreja, nós cremos, que permanece de modo pleno na Igreja Católica. Isso significa que os elementos essenciais desta Igreja de Cristo permanecem, por graça e fidelidade do Senhor, naquela comunidade que Ele fundou desde o início, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Quais são esses elementos essenciais? A Palavra de Deus, pregada e interpretada segundo a tradição apostólica, a Eucaristia, como banquete e sacrifício, os 7 sacramentos, o ministério de Pedro, presente nos seus sucessores, os papas, o ministério episcopal, no qual se concretiza a sucessão apostólica, a caridade fraterna, os vários dons e carismas da comunidade, o sentido da missão de anunciar Jesus ao mundo como Senhor e Salvador, o martírio como testemunho máximo de Cristo, a presença materna da Virgem Maria e dos santos, amigos de Cristo. A Igreja Católica é, portanto, a Igreja de Cristo. Pertence a Ele e, por sua graça, conserva e conservará para sempre, sem poder perder estes elementos essenciais. Mas isso não significa que a Igreja seja proprietária de Cristo. Ela pertence a Cristo, mas Cristo não é propriedade da Igreja. Ele manifesta a sua ação também fora da estrutura visível da Igreja Católica. Pensemos nos nossos irmãos e irmãs que professam outras denominações religiosas. Eles têm também tantos elementos da Igreja de Cristo: a Palavra de Deus, a confissão de Jesus como Senhor e Salvador, tantos dons e carismas, o amor sincero a Jesus, a caridade fraterna, o elo missionário. Isto não significa, de modo algum, dizer que está tudo bem, que tanto faz ser católico como não ser. O que importa é a fé em Jesus Cristo. É preciso recordar que a divisão da Igreja é um pecado grave e contraria o desejo de unidade que o Senhor deixou como testamento. Pai, não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20. O Evangelho deste domingo, há pouco proclamado, apresenta-nos um grupo de discípulos ainda muito atrasados,
na aprendizagem do caminho do reino. Eles ainda racionam em termos de lógica do mundo e têm dificuldade em libertar-se dos seus interesses egoístas, dos seus esquemas pessoais, dos seus preconceitos, dos seus sonhos de grandeza e poder. Eles não querem entender que para seguir Jesus é preciso cortar com certos sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a radicalidade que a opção pelo reino exige. As dificuldades que estes discípulos apresentam no sentido de responder a Jesus não nos são estranhas. Também fazem parte da nossa vida e do caminho que no dia a dia vamos percorrendo. Assim, a instrução que neste texto Jesus dirige aos seus discípulos serve-nos também a nós hoje. As propostas de Jesus destinam-se aos discípulos de todas as épocas. Pretendem ajudar-nos a purificar a nossa opção e a integrar de forma plena a comunidade do reino. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus, não tem inveja do bem que os outros fazem. Não sente ciúmes se Deus atua através de outras pessoas. Não pretende ter o monopólio da verdade, nem ter o exclusivo de Jesus. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, esforça-se cada dia por testemunhar os valores do reino e alegra-se com os sinais da presença de Deus em tantos irmãos e irmãs com outros percursos religiosos que lutam também por construir um mundo mais justo e mais fraterno. Os discípulos de que o Evangelho nos fala estão preocupados com a ação de alguém que não é do grupo, pois temem ver postos em causa os seus sonhos pessoais de poder e de grandeza. Por detrás dessa preocupação dos discípulos não está o bem do ser humano, mas a salvaguarda de certos interesses egoístas. Nas nossas comunidades cristãs ou religiosas, há pessoas capazes de gestos incríveis de doação, de entrega, de serviço aos irmãos. Temos como exemplo São Vicente de Paulo. Mas há também aquelas cuja principal preocupação é proteger o espaço que conquistaram e continuar a manter um status de poder e de prestígio. Jesus exige dos discípulos o corte radical com os valores, os sentimentos, as atitudes que são incompatíveis com a opção pelo reino. O discípulo de Jesus nunca está acomodado, instalado, conformado, mas está sempre atento e vigilante, procurando detectar e eliminar de sua existência tudo aquilo que lhe impede o acesso à vida plena. O apelo de Jesus à sua comunidade, no sentido de não escandalizar os pequenos, faz-nos pensar na forma como lidamos, enquanto pessoas e enquanto comunidades, com os pobres, os que falharam, os que têm grandes atitudes moralmente reprováveis, aqueles que não têm, aqueles que têm uma fé pouco consistente, aqueles que a vida marcou negativamente, que ficam à margem da sociedade, aqueles que a sociedade marginaliza e rejeita. Eles encontram em nós a proposta libertadora que Cristo lhes faz, ou rejeição, injustiça, marginalização, mau exemplo.
Quem vê o nosso testemunho tem razões para aderir a Cristo ou para afastar-se dele mais e mais. Irmãos e irmãs, se buscarmos as boas ações, a exemplo de São Vicente de Paulo e de tantos e de todos os santos e santas, os bons caminhos e os bons projetos, estaremos construindo o reino de Deus e vivendo do Espírito, que não é negado a ninguém. Que Jesus nos ajude a ser e a viver cada vez mais como verdadeiros irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.